e o balanço de energia. Tudo bem, pessoal? Legal? Tá? Agora, importante aqui para nós, pessoal, são as propriedades do tubo de corrente, tá? Sempre que se fala aqui no tubo de corrente, pessoal, nenhuma partícula, né? Isso é uma propriedade. Nenhuma partícula, né, conseguirá escapar através do tubo formado pelas linhas de corrente, tá? Ou seja, os tubos de corrente, eles são impermeáveis à passagem de massa. O que isso quer dizer, pessoal? Que se entrar aqui, ó, vamos imaginar o escoamento entrando aqui, ó, por esta região, né, seguindo aqui o vetor velocidade, né? Então, o fluxo, ele entrando aqui por essa seção 1 e saindo do tubo de corrente aqui, do volume de controle, né, pela seção 2. Tudo bem? Pessoal, como o tubo de corrente ele é impermeável à passagem de massa, ou seja, o vetor velocidade, para que as partículas, né, elas atravessassem aqui as paredes do tubo de corrente, esse vetor velocidade, ele não poderia estar nessa direção, né? Ele teria que estar aqui numa direção oblíqua ou normal às linhas de corrente. Isso não acontece. Uma vez que, para construir as linhas de corrente, o que nós fazemos, pessoal? Lembram lá desse slide aqui, ó? Para construir as linhas de corrente, nós fomos aqui traçando uma linha tangente aos vetores velocidade. Não é isso? Agora, se as linhas de corrente, elas são tangentes aqui aos vetores velocidade ao longo do tempo, então não tem como esse vetor velocidade estar normal à linha de corrente. Então, por isso que ele diz aqui, ó, que os tubos de corrente são impermeáveis à passagem de massa. Então, isso significa que, pessoal, se entrar aqui, ó, um fluxo de 10 litros por segundo por essa seção, aqui no volume de controle, tem que sair desse lado aqui, ó, o mesmo fluxo de 10 litros por segundo. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, os tubos de corrente são impermeáveis à passagem de massa. Então, se entrou aqui, como ele fala massa, então vamos usar vazão em massa, ó. Se entrou aqui 10 quilogramas por segundo, tem que sair desse lado 10 quilogramas por segundo. Olha lá, nota-se, ó, que as partículas do fluido que entram de um lado do tubo de corrente, obrigatoriamente deverão sair do outro lado, pois não há ganho nem perda de partículas através do tubo de corrente. Tudo bem? Agora, vamos supor, pessoal, entrou 10 quilogramas por segundo, só está saindo 8 aqui, ó, tem coisa errada nesse tubo de corrente, né? Nós vamos ter que avaliar, o que está acontecendo? Tem um furo aqui, ó, está vazando o fluido por aqui na parede? Tudo bem? Então, pessoal, a propriedade, né, do tubo de corrente, ela diz, ó, eles são impermeáveis à passagem de massa. Por quê? Porque o vetor velocidade ele é tangente às linhas de corrente. Para que as massas, né, houvesse aqui ou acúmulo ou perda de massa ao longo da parede desse tubo de corrente, o vetor velocidade teria que estar aqui, pessoal, numa direção que fosse normal aqui às linhas de corrente. Por definição, isso não pode acontecer, uma vez que as linhas de corrente elas são tangentes ao vetor velocidade. Tudo bem? Tá? Então, se não saísse aqui os 10 quilogramas por segundo, nós ou estaria existindo acúmulo ou perda de massa aqui dentro. Por definição, isso não pode acontecer. Aí, nós vamos ter que avaliar, o que está acontecendo? Né? Tudo bem? Uhum. Bruno,
colocou uma dúvida aqui, né? Ó, na descrição da linha de corrente, não entendi por que o tempo não é considerado uma variável. E sobre o recorte do tubo de corrente, ele precisa ter um tamanho mínimo para análise? Não, Bruno. Vou começar respondendo a sua última pergunta, tá, Bruno? Não, ele não precisa ter um tamanho mínimo, tá? Na análise, né, quando nós vamos fazer a definição do projeto, né, então na nossa análise do projeto é que nós vamos definir, tá? Essas duas superfícies de controle aqui, a superfície de entrada e a de saída, tá bom? Agora, vamos voltar lá na questão do tempo, ó, porque o tempo não é considerado uma variável. Aqui, ó, Bruno, por que ele define aqui, ó, a linha contínua, né, tangente aos vetores velocidades. Daí ele põe assim, ó, vamos lá, Bruno. É importante salientar que na definição de linha de corrente, o tempo não é considerado uma grandeza variável. Por quê? Ó, uma vez que a linha é definida em um instante fixo. O que acontece aqui, Bruno? Imagine, né? Vamos lá. Imagine que você tem aqui a trajetória, correto? Nós fomos marcando os pontos, ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, conforme está na figura. Imagine que nesse instante, Bruno, nós tiramos uma foto e congelamos aqui o escoamento nesse instante, né? Então ele fala assim, ó, uma vez que a linha é definida em um instante fixo, ou seja, imaginem que aqui nós marcamos os pontos, ponto 1, 2, 3, 4, 5, ao longo aí da trajetória, e aí nós fotografamos, nós congelamos essa imagem, tá? Então, nesse instante em que nós congelamos essa imagem, o que nós fazemos? Nós vamos vir aqui e traçar a linha de corrente, tá? Então, por isso que ele fala aqui, ó, que na definição de linha de corrente, o tempo não é considerado uma grandeza variável, tá? Uma vez que, imagine como se você fosse marcando, lembra lá do exemplo do isopor? Então, nós fomos marcando lá, ao longo da trajetória do isopor, o ponto 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vim aqui, tirei uma foto, e aí tracei essa linha tracejada aqui, tá? Indicando, construindo, né, essa linha de corrente, tá bom? Então, por isso que ele diz, né, que o tempo não é considerado uma grandeza variável, tá bom? Uma vez que foi naquele instante. Legal? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok? Tá? Então, pessoal, isso aqui, ó, gravem bem essa aqui, ó, que está em vermelho, né? Que isso vai ser fundamental, pessoal, quando nós formos estudar a equação da continuidade, tá bom? Então, gravem bem essa última frase aqui, ó, tá? As partículas do fluido que entram de um lado do tubo de corrente deverão sair do outro lado, pois não há ganho nem perda das partículas através do tubo de corrente. Tá bom? Isso vai ser fundamental, pessoal, para entender a equação da continuidade, tá bom? Gravem bem esse conceito aqui, ó. Legal? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Uhum. Pessoal, tem uma classificação antes opa, pulei aqui. Antes de falar aqui dos conceitos de vazão, que são as classificações dos tipos de escoamento, tá, pessoal? Então, entendam o seguinte, ó, todos os escoamentos que ocorrem na natureza são tridimensionais, tudo bem? Ou seja, ó, em cada seção transversal de um filamento ou tubo de corrente, as grandezas que interferem no escoamento variam em 3 dimensões. Ou seja, pessoal, quando nós vamos analisar aqui a variação das propriedades aí dentro ali do volume de controle, então observem que os escoamentos são tridimensionais, né? Ou seja, as propriedades elas estão variando ali nas 3 dimensões. Agora, pessoal, em alguns casos, o que ocorre aqui, ó? Nós podemos ter aqui o chamado escoamento unidimensional, né?
o que seria o escoamento unidimensional? Pessoal, o escoamento unidimensional é aquele aonde nós precisamos de apenas uma coordenada para definir as propriedades, né? Por exemplo, igual aqui, pessoal, você pega, imagine que aqui fosse o comportamento do vetor velocidade, né? Se nós olharmos em relação aqui ao eixo x, né? Vocês veem que a velocidade ela é constante, né? O vetor velocidade aqui, ao longo dessa seção de escoamento, olha lá, ele é uniforme. Vocês veem que todos os vetores têm o mesmo comprimento, né? Então, pessoal, nesse caso, o escoamento ele é classificado como sendo o escoamento unidimensional, tá? Então, entendam aqui, pessoal, o escoamento unidimensional, ele é definido como quando uma única coordenada espacial é suficiente para descrever as propriedades do fluido, tá? Ou seja, pessoal, se nós olharmos aqui, você tem o vetor velocidade, né? Ele variando aqui ao longo do eixo x, na direção do eixo x, tudo bem? Agora, quando eu olho em relação a y, como é que está o vetor velocidade? Ele está constante. Em relação a z, tá? Então, pessoal, nesses casos onde basta uma coordenada espacial para você definir as propriedades, então o escoamento ele é classificado como sendo unidimensional, né? Então, observem que no escoamento unidimensional, ele é definido quando uma única coordenada espacial é suficiente para descrever as propriedades do fluido, né? E aí, para os exemplos, pessoal, a velocidade, massa específica, pressão, entre outras aí. Tudo bem? Tá? Então, lembrem, o tridimensional, as propriedades irão variar nas 3 dimensões, né? X, Y e Z. O unidimensional, as propriedades variam aí numa única direção, tá? Basta a análise de uma direção para você poder definir o comportamento das propriedades. E, pessoal, é lógico, se tem o unidimensional, o tridimensional, não podemos deixar de falar aqui, né, do bidimensional, né? Tudo bem? Onde aqui, no bidimensional, né, então, ele ocorre, né, quando as grandezas aí variam em 2 dimensões, né? Igual aqui, pessoal, ele está variando na direção aqui do eixo x, e ele está variando também, o vetor velocidade, na direção do eixo y, né? Então, o bidimensional, ele vai variar aqui em 2 dimensões, tá? Tudo bem? Agora, pessoal, é lógico, na natureza, né, os escoamentos, eles são tridimensionais, né? Variando aqui nas 3 dimensões, né? X, Y e Z. Tudo bem? Tá? Agora, nós vamos ver uma definição aqui nos conceitos de vazão, que é o conceito de velocidade uniforme, tá, pessoal? Aí, velocidade uniforme não, velocidade média. Aí nós vamos ver um comportamento unidimensional, tá bom? Nós já vamos chegar ali, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Tá? Ficaram claros aí os tipos de escoamento, pessoal? Pessoal, lembrem, unidimensional, as propriedades variam em uma direção. Bidimensional, para definir as propriedades, precisamos analisar 2 direções. Tridimensional, aí precisaremos avaliar as 3 dimensões, né? O comportamento das propriedades nas 3 dimensões, x, y e z. Tá bom? Tudo bem? Vamos usar muito geometria analítica aqui, hein, pessoal? Tá legal? Bom, pessoal, feito isso, agora nós temos condições, né, de começar a falar aqui sobre os conceitos de vazão,
tá? O primeiro deles, pessoal, é a vazão volumétrica, tá? Entendam o seguinte, pessoal, vazão, né? Quando se fala aqui em vazão volumétrica, nós vamos usar aqui a letra Q maiúscula, tá, pessoal? Para representar a vazão volumétrica. Então, entendam, pessoal, que a vazão volumétrica, ela representa aqui a taxa de escoamento, né? Calculada por meio da razão entre o volume de fluido aí que atravessa uma seção reta e o intervalo de tempo no qual, né, o fluido ele vai demorar aí para atravessar essa seção de escoamento, tá? Ou seja, traduzindo isso, pessoal, vazão em volume é o volume por unidade de tempo. Ou seja, por exemplo, pessoal, eu tenho aqui a torneira, né? Eu quero saber qual é a vazão volumétrica, né? Qual é a vazão em volume que está saindo através daquela torneira. O que eu faço, pessoal? Pelo método de medição direta, o que eu posso fazer? Posso pegar aqui um balde, um recipiente de volume conhecido, ok? Posso pegar aqui um recipiente de volume conhecido, e aí o que eu faço, pessoal? Eu abro a torneira e, com a ajuda de um cronômetro, eu marco o tempo, né, que vai demorar, que vai levar aí para preencher o volume desse recipiente, né? Por exemplo, eu tenho aqui um balde de 20 litros, vamos supor, volume conhecido, tenho aqui o balde de 20 litros, eu quero saber qual é a vazão volumétrica ali através da torneira, ou através da mangueira ali. O que eu vou fazer, pessoal? Abro a torneira, pego o cronômetro e disparo, abri a torneira, disparo o cronômetro. Aí vamos supor, para preencher aí o volume desse balde aí, esse volume de 20 litros, vamos supor aí que demorou 10 segundos, pessoal. 10 segundos. Então, qual seria aqui a vazão em volume? Vazão em volume é volume dividido por tempo. Então, quer dizer, o recipiente tem um volume conhecido, 20 litros, foram consumidos aqui 10 segundos para preencher esse volume. Então, nós teríamos o quê? 20 dividido por 10. 20 dividido por 10, 2. Ou seja, a vazão em volume seria igual a 2 litros por segundo. Né? Então, entendam, pessoal, que sempre que nós falamos aqui em vazão volumétrica, lembrem, ela será sempre o volume por unidade de tempo. Né? Aí vocês vão me perguntar, professor, que símbolo estranho é esse aqui, representando o volume? Esse V com esse tracinho no meio, ou esse A de ponta cabeça aí? Pessoal, é o seguinte, aqui em fluidos, nós usamos aqui a letra V com esse tracinho aqui, horizontal aí no meio, para indicar volume, tá? Daí vocês vão falar, poxa, professor, nós não podíamos usar a letra V simplesmente? Até poderia, pessoal, só que teríamos um problema sério. Por quê? Nós estamos estudando os conceitos de cinemática. Nós vamos definir equações horárias de velocidade. Então, pessoal, na nossa análise, para não confundir a velocidade com volume, então, sempre que nós encontrarmos aqui esse símbolo, que é a letra V, com esse tracinho aqui no meio, estaremos representando o volume, ok? A letra V, simples. Letra V, velocidade. Tá? Daqui a pouco, pessoal, acho que daqui uns 2 slides, mais ou menos, nós vamos relacionar a vazão volumétrica com a velocidade de escoamento. E aí complica. E agora? Essa vazão em volume está sendo calculada através do volume ou da velocidade? Se eu usar a letra V simplesmente. Complica. Então, pessoal, aqui em fluidos, sempre que vocês encontrarem aqui, a letra V com esse tracinho aqui no meio, é volume. Legal? Se tiver só a letra V, velocidade.
Tudo bem, pessoal? Tá? Então, entendam, pessoal, vazão e volume, volume por tempo, então a unidade será sempre, ó, unidade de volume por uma unidade de tempo. Ó, alguns exemplos aí, ó, pessoal, metro cúbico por segundo, litro por segundo, metro cúbico por hora, metro cúbico por minuto, tá bom? Então, será sempre uma unidade de volume por uma unidade de tempo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ó, só para recordar, né? Nós vamos usar bastante isso aqui, as relações entre litro e metro cúbico. Lembrem, pessoal, ó, anotem aí, hein? Nós vamos precisar bastante disso aqui. 1 metro cúbico igual a 1.000 litros, tá bom? Gravem bem aí essa relação, hein, pessoal? Vamos usar muito, hein? Tá bom? Tudo bem aqui na vazão volumétrica, pessoal? Então, lembre, a vazão volumétrica, ela representa a taxa de escoamento, né, calculada por meio da razão entre o volume de fluido, né, que atravessa aí uma seção reta, e o intervalo de tempo de escoamento aí do fluido, né? É volume por unidade de tempo. Tudo bem? Igual lá no exemplo, 20 litros, para preencher o volume de 20 litros, foram necessários 10 segundos. Então, 20 dividido por 10, a vazão volumétrica seria de 2 litros por segundo. Então, significa que a cada segundo, 2 litros aí, né, o volume, né, de 2 litros do fluido estão atravessando aquela seção de escoamento, né? Ou seja, estaria entrando aí pelo nosso tubo de corrente. Tudo bem? Legal? Bom, pessoal, dá para relacionar a vazão volumétrica com a velocidade do fluido? Dá para relacionar. Como é que nós vamos fazer isso? Pessoal, imaginem aqui, ó, que nós tivéssemos lá o nosso tubo de corrente, tudo bem? Aqui, a superfície de controle 1, a superfície de controle 2, tá ok? E o S aqui, pessoal, seria a distância percorrida aqui pela camada de fluido no intervalo de tempo entre aqui o instante 1 e aqui o instante 2. Tudo bem? Imagine o fluido atravessando aqui essas seções aqui de escoamento. Legal? Pessoal, vamos lá. Quando nós olhamos aqui, nós vimos aqui, ó, por definição, né, que a vazão em volume pode ser dada, então, volume por unidade de tempo. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte. Bruno, só responder uma pergunta do Bruno. Essa vazão volumétrica depende do diâmetro do tubo? Sim, depende. E depende da pressão. Elas estão relacionadas. É isso aí, Bruno. Está tudo interligado aqui. Quando nós fizermos o balanço de energia, Bruno, aí nós vamos relacionar pressão, velocidade e volume. Tá bom? Por enquanto, nós vamos relacionar volume e velocidade, tá? Quando nós chegarmos no balanço de energia, aí nós vamos acrescentar mais um item aqui, que é a pressão, tá bom? Mas nesse primeiro momento, nós vamos relacionar vazão e velocidade, tá legal? Pessoal, então entendam o seguinte, quando fala aqui vazão, volume por unidade de tempo, observem aqui, ó, se nós olharmos, pessoal, imagine que aqui fosse um tubo, ok? Entre essas seções aqui, ó, que estão representadas aqui de área A, então, quando o fluido percorre essa distância aqui, faz esse percurso aqui representado por S, pessoal, nós temos aqui, ó, se nós pegarmos aqui entre a primeira superfície aqui, A, e essa segunda superfície, nós temos um volume de fluido atravessando aqui essas duas seções. Por consequência, né, se ele atravessa aqui essas duas seções, ele percorre aqui essa distância S, num determinado intervalo de tempo.
nesse ΔT. Então, pessoal, se nós olharmos aqui, o volume de controle, ele pode ser dado pelo quê, pessoal? Pelo produto da área da seção transversal ao escoamento pela distância percorrida. Por quê? Pessoal, isso aqui não é um tubo, né? Então, se nós olharmos aqui nesse desenho, nós temos um cilindro, não é isso? Pessoal, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Pensa aqui num cilindro, ó. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Lembrem que o volume de um cilindro, ele é dado pelo produto. Área da base vezes a altura ou comprimento desse cilindro. Não é isso, pessoal? Quando eu vou calcular o volume de um cilindro, então eu faço o quê? A área da base vezes o comprimento ou a altura desse cilindro. Legal? Ou seja, pessoal, se eu olhar aqui, nós temos condições de calcular esse volume de controle. Ou seja, seria a área da seção transversal vezes a distância percorrida aqui pelo fluido, ou seja, a distância entre as superfícies de controle. Tudo bem? Ou seja, ó, no lugar do volume, o que nós podemos escrever aqui, ó, pessoal? O produto. Distância S vezes a área da seção transversal ao escoamento. Tudo bem? Agora, qual o cuidado que nós temos que tomar aqui, pessoal? Ó, sabendo que a velocidade, ela é dada aqui, ó, pessoal, pelo espaço em função do tempo, o que nós temos, pessoal? Que a vazão em volume, ela pode ser dada pelo produto, velocidade vezes área, tá? Ou seja, pessoal, quando nós vamos calcular aqui a vazão volumétrica usando a velocidade, então nós podemos calcular aqui a vazão volumétrica como sendo o produto da velocidade vezes a área da seção transversal ao escoamento. Pessoal, um cuidado importante aqui, né? Aí presta bastante atenção, ó. Na lei de Newton da viscosidade, nós trabalhamos muito ali com cálculo de área, né? Para calcular lá a tensão de cisalhamento. Só que lá, pessoal, qual área nós usávamos? Era a área da superfície de contato. Então, foi lá a área da superfície lateral do cilindro, a área da placa, né, da parte da face ali da placa, legal? Agora, muito cuidado aqui no cálculo de vazão, tá? Por quê? Aqui, pessoal, para a vazão, para o cálculo da vazão, a área que nós utilizamos é a área da seção transversal ao escoamento. Ou seja, pessoal, a área que nós vamos usar no cálculo, tá? É a área que está sendo, vamos colocar aqui entre aspas, tá, pessoal? A área que está sendo atravessada pelo fluido. Então, observem, pessoal, que aqui, qual seria a área da seção transversal? Seria o quê? Nesse exemplo aqui, ó, a área do círculo, né? Então, se eu tivesse aqui a velocidade, qual área eu usaria? Π vezes o raio ao quadrado, a área do círculo. Π vezes o raio ao quadrado. Por quê? A seção aqui é circular. Então, o fluido atravessa essa seção pontilhada aqui no nosso desenho. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, bastante cuidado para não confundir com a lei de Newton da viscosidade, né? Porque lá na lei de Newton, nós usamos a área de contato. Aqui, no cálculo de vazão,
nós usamos a área da seção transversal ao escoamento. Então, seria aqui a área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso aí? Tudo bem? Ok? Pessoal, agora, tem um detalhe importante aqui, ó, que é assim, essa equação aqui, V vezes A, ela é válida somente se a velocidade for constante ao longo da seção. Bom, nós sabemos que não é, né? No caso do tubo, pessoal, nós temos a velocidade tendendo a um valor mínimo, que seria aqui junto à parede do tubo, não é isso? Nós vimos o princípio da aderência, né? A parede do tubo aqui, ela é fixa. Então, a velocidade aqui, ó, junto à parede, ela tende a zero. E no caso do tubo, pessoal, aonde a velocidade tende ao seu valor máximo? Seria no eixo de simetria, bem aqui, ó, pessoal, no centro aqui, ó, na região central desse tubo. Por quê? É o ponto, no eixo de simetria, é o ponto onde nós estamos mais distantes aqui, ó, da parede desse conduto. Tudo bem? Então, observem que a velocidade ela não é constante ao longo dessa seção de escoamento. Tá? Então, vazão em volume, velocidade vezes área, essa equação ela é válida somente se a velocidade for constante ao longo da seção. Nós sabemos que não é, né, pessoal? Nós vimos o princípio da aderência. Tá? Então, pessoal, como isso aqui não é válido, então nós temos que analisar o perfil de velocidades e aí determinar a velocidade média ao longo da seção. Tudo bem? Como é que nós vamos fazer isso, hein, pessoal? Pessoal, tudo bem até aqui? Deu para entender bem a relação entre a vazão volumétrica e a velocidade de escoamento? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Ok? Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos analisar isso direito agora. Ó, se nós olharmos aqui no tubo, observem, ó, que o máximo valor para a velocidade, ele é encontrado aonde, ó? Ele é encontrado bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Bem no eixo de simetria, né? Então, aqui, bem no centro aqui do tubo, ó, na região central, é onde nós temos o eixo de simetria. Então, observem, ó, o perfil de velocidade formado, né? Então, a velocidade, ela varia aqui de um valor mínimo, junto aqui à parede do tubo, até um valor máximo, que seria aqui no eixo de simetria. Tá? Então, observa-se aqui que a velocidade é diferente em cada ponto da seção. Eles vão falar, poxa, professor, mas se é diferente, como é que nós vamos analisar isso, pessoal? Então, é o seguinte, ó, essa análise é feita pegando-se aqui pequenas partes aqui da área, que são os chamados aqui DA, né? E, pessoal, não tem jeito. Olha aí, ó. A vazão volumétrica, quando você pega o caso real, ela é dada pela integral de VDA. E aí, pessoal, como é que nós estamos lá em cálculo lá? Integrais, derivadas. Né? Lá na lei de Newton trabalhamos um pouquinho com o conceito de derivada, né? E integral, hein, pessoal? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá dar uma olhada? Ó, pessoal, então, ó, a vazão volumétrica integral de VDA, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Mas sempre nós temos aí uma saída, né? Um meio aqui, uma maneira para tentar resolver isso aqui de um modo mais fácil, tá? Entendam o seguinte, pessoal,
Quando nós calculamos aqui a vazão volumétrica, nós vimos a primeira definição, né? Vazão volumétrica, volume por unidade de tempo. Aí eu dei aquele exemplo para vocês do balde, né? 20 litros em 10 segundos. Aí nós dividimos 20 por 10, 2 litros por segundo. Observem que aqui, pessoal, é um valor médio. Então, o que acontece? Se a vazão ela é um valor médio, por que eu não posso trabalhar com o conceito de velocidade média? E aí fugir aqui, ó, dessa integral, hein? Por que eu não posso fazer isso? Uma vez que vazão é dada por um valor médio, né? Do fluxo em volume aí ao longo do tempo. Dá para fazer, pessoal. Dá para fazer. Dá para trabalhar com o conceito de velocidade média. Entendam o seguinte, pessoal. A velocidade média, entendam que ela é um valor teórico. Tá? Então, entende-se aqui a velocidade média do escoamento ali na seção como sendo um valor de velocidade teórico que, colocado aqui, ó, no lugar da velocidade real, produziria a mesma vazão que está sendo produzida pelo diagrama aqui de velocidades. Aí na seção de análise. Ou seja, pessoal, entendam aqui que a velocidade média, ela corresponde a um valor teórico, tá? Ela não é o valor real. Ou seja, ela representaria aqui um valor de velocidade, estão vendo aqui as linhas tracejadas, ó, pessoal? Ela representa aqui, ó, um valor de velocidade uniforme que, colocado aqui na seção de escoamento, produziria a mesma vazão que esse diagrama de velocidades está produzindo. Tudo bem, pessoal? Então, entendam aqui, ó, que a velocidade média é um valor teórico. Tudo bem? Então, quer dizer, eu posso trabalhar aqui com a integral de VDA ou com o produto velocidade média vezes área. Eu quero aqui a vazão dada em cada ponto da seção do escoamento. Aí eu uso a integral, né, pessoal? Se eu quero em cada ponto, não tem jeito. Aí eu uso a integral. Agora, não, basta eu conhecer o valor médio, uma vez que vazão é volume por tempo. Isso é valor médio. Então, eu posso trabalhar com a velocidade média na seção de escoamento. Mas lembrem, pessoal, a velocidade média é um valor teórico, não é um valor real. Tudo bem? Então, Bruno, o que acontece aqui? Quando trabalha com a integral, a análise é mais complexa, não tem jeito. Por quê? Você vai integrar em função da área. Né? No caso, quando você olha aqui no tubo, então você tem a área, πr ao quadrado. Então, esse dA, ele seria representado. Qual seria a derivada de π vezes r ao quadrado? Seria o quê? 2πr dr. Então, no lugar do dA, eu teria que escrever aqui, ó, 2πr dr. E aqui nós teríamos que ter uma equação representando a velocidade. Vamos supor que é uma função do segundo grau, eu teria uma equação aqui, y igual a x quadrado mais bx mais c, representando a variação da velocidade em função do raio. E seria também uma integral definida, de 0 até r. Então, Bruno, assim, não é fácil fazer análise através da integral, mas nós vamos fazer, tá? Inclusive, um dos exercícios que eu vou resolver com vocês na semana que vem
tá? Nós vamos ter que montar essa integral, tá bom? Tudo bem? Tá? Mas na maioria dos casos, pessoal, nós, por simplicidade de cálculo mesmo, tá? Nós trabalhamos com a velocidade média, com o valor médio da velocidade. Por quê, pessoal? Se vocês olharem, ó, a velocidade média, ela é um valor de velocidade uniforme que, colocado no lugar da velocidade real, produziria a mesma vazão. Ou seja, se eu trabalhar com valor médio, não muda nada. Por quê? Esse valor médio, ele vai produzir a mesma vazão que esse diagrama de velocidades está produzindo. Então, tanto faz, eu posso trabalhar com o valor médio da velocidade ou com a integral de VDA. O que é mais fácil? Trabalhar com o valor médio, sem dúvida. Tá bom? Nós vamos trabalhar com os dois modelos, tá? Para vocês verem aí, tá? E terem aí a possibilidade de trabalhar com os dois, tá bom? Tudo bem? Pessoal, agora, como é que eu vou descobrir esse valor médio da velocidade? Olha lá, se nós igualarmos as duas equações aí anteriores, nós teremos aqui o valor médio. Olha lá, a primeira equação, vazão e volume, integral de VDA. Segunda equação, vazão e volume, velocidade média vezes área. Então, pessoal, se eu igualar a segunda equação à primeira, o que eu faço? Ó, velocidade média vezes área é igual à integral de VDA. Logo, a velocidade média ela pode ser dada por aqui, ó, 1 sobre A vezes a integral de VDA. Tudo bem? Então, esse valor teórico, ele pode ser definido aqui, ó. 1 sobre A vezes a integral de VDA. Tá bom? Então, é um valor definido aqui no projeto, né? Nós podemos já, nas definições, nos cálculos, né? Já definir esse valor médio da velocidade, tá? E aí facilitar as análises posteriores. Tá bom? Isso, Eduardo. A velocidade exata é pontual. Isso aí, Eduardo. Isso, não tem como, né? Ao longo da sessão, o vetor velocidade ele vai variando, né? Tá bom? Tá? Então, pessoal, gravem bem. Vazão e volume. Tá aqui, ó. Integral de VDA ou velocidade média vezes área. Tá bom? Teremos essas duas possibilidades. Ou ainda a primeira, né? Pelo método de medição direta, né? Volume dividido por tempo. Tá legal? Tudo bem aqui, pessoal? Com a vazão volumétrica? Alguma pergunta? Ok? Então tá bom. Pessoal, e a vazão em massa? Olha só, se a vazão volumétrica ela é o volume por unidade de tempo, então, pessoal, a vazão em massa é o fluxo em massa por unidade de tempo. Tudo bem? As unidades, massa por tempo, quilograma por segundo, quilograma por hora. Aí tem um exemplo aí, unidade técnica de massa por segundo, tá? Pessoal, lembrem que UTM, unidade técnica de massa, ela é a unidade de massa no sistema métrico técnico, né? Então, uma unidade técnica de massa é igual a 9,80665 quilogramas. Tudo bem? Pessoal, dá para relacionar também a vazão em massa com a massa específica, né, do fluido. Ó, lembrem o seguinte, ó, sendo aqui a massa específica, massa dividido por volume, olha aí, pessoal, então no lugar da massa, eu posso fazer aqui o produto, ó, massa específica vezes volume. Olha lá, ó, então, nós podemos escrever aqui, ó, vazão em massa igual massa específica vezes o volume dividido por tempo. Agora, pessoal,
volume dividido por tempo. O que é isso, hein? Bruno, dA é derivada da área. Tá bom, Bruno? Não é a distância vezes a área, não. É a derivada da área, tá, Bruno? Ok? Pessoal, agora, se eu olhar aqui, ó, massa específica vezes o volume dividido por tempo. Pessoal, volume dividido por tempo, o que é isso? O que dá para fazer aqui? Volume dividido por tempo. Olha aí, pessoal, usando essa relação aqui, ó, volume por tempo, dá para relacionar a vazão em massa com a vazão volumétrica. Olha aqui, ó. Ó, vazão em massa, né? Puxando lá da equação anterior. Ela não pode ser aqui, ó, massa específica vezes o volume por tempo. Então, ó, lembrando-se que vazão em volume pode ser dada por volume por tempo. Então, o que nós teremos, pessoal? Que a vazão em massa, ela pode ser dada aqui pelo produto. Massa específica vezes vazão em volume. Tudo bem? E ainda, pessoal, no lugar da vazão em volume, lembrando, ó, que vazão em volume é velocidade média vezes área, tá? Então, nós podemos escrever aqui, ó, que a vazão em massa é igual a massa específica do fluido vezes a velocidade média na seção de análise vezes a área da seção transversal ao escoamento. Tudo bem? Então, ó, pessoal, gravem bem, tá? Destaquem aí no caderno, aí aonde vocês estão fazendo as anotações, tá, pessoal? Grifem bem isso aqui, ó, que está em vermelho. Ó, vazão em massa igual massa específica vezes vazão em volume. Tá? Vazão em massa igual massa específica do fluido vezes a velocidade média vezes a área. Pessoal, anotem aí no caderno, tá? Façam aí uma tabelinha, que nós vamos usar muito essa relação entre a vazão volumétrica e a vazão em massa, tá bom? Isabela, deixa eu só voltar aqui um slide rapidinho, pessoal. Só está me pedindo aqui. Olha aí, ó. Tudo bem, pessoal? Ok? Por nada. Legal? Tudo bem, pessoal? Destacaram aí no caderno, nas anotações aí de vocês, tá? Vocês vão precisar muito dessas duas relações aqui, hein? Tá legal? Tá? Bom, pessoal, então, só para fechar esses conceitos de vazão, tem mais uma modalidade aqui, ó, que é a vazão em peso. Ó, pessoal, se vazão em volume é volume por tempo, vazão em massa é massa por unidade de tempo, vazão em peso é o peso por unidade de tempo. Tá? Ou seja, ó, se nós pegarmos unidades, é uma unidade de força por uma unidade de tempo. Olha lá, ó, Newton por segundo, quilograma-força por minuto, Dina por hora, tá? Então, pessoal, a vazão em peso, ela representa aí a razão, né, entre a força-peso que passa por uma seção reta, tá? E o intervalo de tempo do escoamento do fluido. Tá? Então, observem, pessoal, podemos ter a vazão volumétrica, a vazão mássica e a vazão em peso. Tá bom? Pessoal, dá para relacionar vazão em peso com vazão em massa? Dá. Vamos ver como é que se faz, ó. Olha aí, relação entre a vazão em peso e a vazão em massa. Ó, pessoal, sendo a força-peso aqui dada por
massa vezes aceleração da gravidade, então o que nós teremos? Ó, vazão em peso, o peso por unidade de tempo, então, ó, massa vezes gravidade dividido por tempo. Tudo bem? Agora, como a vazão em massa pode ser dada por m dividido por t, olha lá, pessoal, ó, vazão em massa é o fluxo em massa por unidade de tempo. Então, o que nós teremos? Ó, que a vazão em peso, ela poderá ser dada pelo produto. Vazão em massa vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem, pessoal? Ó, peguem aí na tabelinha de vocês e destaquem essa fórmula aqui, ó. Vazão em peso igual vazão em massa vezes a aceleração da gravidade. Pessoal, do mesmo jeito, tá? Que nós calculamos aqui a força-peso, ó. Peso não é massa vezes gravidade? Nós podemos usar para as vazões em massa e peso, ó. A vazão em peso igual a vazão em massa vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem? Olha aí, pessoal, sendo aqui, ó, a vazão em massa dada por massa específica do fluido vezes velocidade média vezes área, então o que nós teremos? Ó, pessoal, que a vazão em peso poderá ser escrita como sendo massa específica do fluido vezes a velocidade média vezes a área da seção transversal ao escoamento vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem? Ó, lembrando-se aqui, né, pessoal, que o peso específico do fluido, ele é dado por massa específica vezes a aceleração da gravidade, então nós também poderemos ter, ó, que a vazão em peso sendo igual ao peso específico do fluido vezes a velocidade média vezes a área da seção transversal ao escoamento. Tudo bem? Então, pessoal, daqui, ó, gravem aí, anotem aí na tabelinha de vocês, ó, vazão em peso, importante aqui, ó, igual vazão em massa vezes a aceleração da gravidade. Vazão em peso igual peso específico do fluido vezes a velocidade média vezes a área da seção transversal ao escoamento. Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo aqui? Ok? Pessoal, só para fechar aqui, ó, dá para montar também, ó, uma relação entre a vazão em peso e a vazão em volume. Como é que nós podemos fazer isso, ó, pessoal? Ó, vazão em peso. Peso específico vezes velocidade média vezes área. Agora, ó, lembrando-se que a vazão em volume pode ser dada por velocidade média vezes área, então o que nós teremos, ó, pessoal? Que a vazão em peso é igual ao peso específico do fluido vezes a vazão em volume. Tudo bem, pessoal? Então, ó, se nós quisermos relacionar a vazão em peso com a vazão em volume, então basta aqui multiplicar, ó, vazão em peso é igual ao peso específico do fluido vezes a vazão em volume. Tá bom? Olha aí, pessoal, mais uma fórmula para nossa tabelinha aí, pessoal. Vão destacando aí, hein? Legal? Tudo bem, pessoal? Então, ó, portanto, resumindo tudo isso que foi falado aqui, ó, tá? Essa tabela aqui, pessoal, ela resume tudo, ó. Vazão volumétrica, lembrem, medição direta, volume por tempo. Ou velocidade média vezes área. Vazão em massa, medição direta, massa por unidade de tempo. Ou pode ser dada como sendo massa específica do fluido vezes a vazão em volume. Massa específica do fluido vezes velocidade média vezes área. Vazão em peso, pessoal, é o peso por unidade de tempo. Isso aqui é medição direta. Ou ela pode ser, ó, vazão em peso
vazão em massa vezes a aceleração da gravidade, ou peso específico do fluido vezes a vazão em volume. Tudo bem? Ó, unidades para vazão volumétrica no SI, metro cúbico por segundo. Vazão em massa em unidades do SI, quilogramas por segundo. E a vazão em peso, newton por segundo. Tudo bem, pessoal? Ok? Dúvida, pessoal? Tranquilo? Pessoal, então é o seguinte, ó. Então, por hoje, nós vamos parar aqui, tá? Na segunda-feira que vem, nós vamos retomar aqui, ó, com exercícios, tá? Eu vou usar esse mesmo arquivo aqui, eu preparei uma série de exercícios nele, né? Então, na semana que vem, nós vamos retomar aqui, ó, com a resolução de exercícios. Tá bom, pessoal? Para fixar esse conceito aqui das vazões, né? Vazão volumétrica, vazão em massa e vazão em peso. Tudo bem? Pessoal, ficou alguma dúvida no conceito de vazão? Tudo bem? Ok. Então tá bom, pessoal. Se vocês não têm mais dúvidas, tá? Então hoje nós paramos por aqui, tá? Na semana que vem nós retomamos com a resolução de exercícios para vocês fixarem melhor esses conceitos de vazão aqui, tá bom? E aí, pessoal, eu vou definir também na semana que vem a equação da continuidade, tá? Ela está ligada diretamente lá aquela definição do tubo de corrente, tá? Do fluxo em massa de entrada igual ao fluxo em massa de saída, tá bom? A equação da continuidade vai trabalhar exatamente em cima dessa propriedade aí dos tubos de corrente, tá bom? Então tá bom. Como é que é, Ivan? Já se foi duas matérias só de conteúdo e exercício. Vixe, Ivan! Ivan, vou te falar uma coisa, não fica triste não, mas nós não chegamos nem na metade ainda, tá? Tem muito conteúdo pela frente aí, Ivan, e muito exercício para a gente resolver junto aqui, tá bom? Uhum. Tá legal? Então tá bom, pessoal. Pessoal, então vamos ficar por aqui, tá? Na aula de hoje. Desejo aí a todos uma ótima semana, tá? Uma boa noite, um bom descanso, tá, pessoal? Agradeço aí a presença e a participação aí de vocês aí durante a aula, tá bom? E, pessoal, semana que vem, né, segunda-feira, retomamos aí, então, com esses conceitos de vazão, tá bom? Então tá bom, pessoal, boa noite, bom descanso, se cuidem, hein? Não vão abusar aí, pessoal, que essa pandemia tá demais, hein? Tá bom? Então tá bom, pessoal, boa noite. Uhum.